Tá bem? Pessoal, vamos lá agora, né? A gente conta com esse espaço para que vocês possam trazer suas questões para os nossos três palestrantes, a quem, de novo, em nome da Produtária, eu tenho o prazer de agradecer, né, por, de fato, enriquecerem muito o nosso evento, né? São três grandes experiências de vida que a gente pôde ver aqui, vários insights, imagino eu, né? Porque eu tive vários. E eu quero começar perguntando para eles, né? A gente ouviu muito falar da trajetória de vocês, né? Todas essas experiências, mas eu queria ouvir de vocês um pouco da visão para o futuro. Né? Como é que vocês estão imaginando o que vem pela frente? Queria um pouco mais disso agora. Posso começar? Então, tá. Bom, primeiro, parabéns aí, Clóvis, pelas palavras. Sempre é bom ouvir o Clóvis, inspirador. Eu fico brincando com o Clóvis, como ele chegou atrasado. Na primeira parte, falei umas mentiras dele. Ele estava preocupado, né, Clóvis? Quando a gente olha o futuro, por isso que dos três pilares que eu falei sobre inovação é a mobilidade sustentável. Hoje, no Brasil, é um exemplo, né, quando a gente vê que mais de 80% da população vive nos grandes centros urbanos. Então, é um desafio, né, no mundo, diz que a média acima é próxima a 50%, 55%. E a tendência no mundo é aumentar a presença da população ou concentrar mais os grandes centros urbanos. A pandemia até ajudou um pouco no sentido da mudar alguns mindset das pessoas da questão de localização, né? A tecnologia nos ajuda muitas vezes para a comunicação, de estar mais à distância, mas o próprio Clóvis reforçou aqui a importância do presencial e então a centralização, a concentração é muito grande. Então, quando a gente olha na questão sustentável dos negócios, setor automotivo é um grande desafio, por isso que é muito importante discutir cada vez mais o setor público, privado, sociedade, universidades, as questões das cidades inteligentes, né? Ou quando a gente fala também da mobilidade mais sustentável, porque no final do dia a gente precisa ter cidades com mais segurança, né, menos poluição, com melhor processo logístico. Então, quando a gente olha essa tendência futura de ainda concentração maior, fica um desafio importante continuar trazendo tecnologias mais sustentáveis para que as pessoas continuem com saúde. E um grande desafio quando a gente fala no futuro, a gente tem inteligência artificial, tem os processos, tem o nosso celular, que hoje tem tudo dentro, mas fica cada vez mais como é que a gente continua tendo as pessoas com a inteligência emocional, mas também com saúde, né? A gente tem discutido muito dentro da empresa o desafio de evitar os burnout das pessoas, né? E não adianta. Então, a nossa preocupação é que o colaborador entre na empresa, esteja bem no dia da empresa, volte para sua casa, esteja com a família, com os amigos, de uma forma presente, né? E evitando que essas tecnologias tragam os aspectos negativos, que é do vício, da insônia, né, da ansiedade, né, para tudo, para ontem, né? Eu tenho meus filhos adolescentes e a gente conversa muito, né, que é o desafio nosso de saber que tem um trabalho para ser feito e contínuo. E a nossa maior preocupação, sem dúvida, é como é que nós podemos usar toda essa tecnologia e humanizá-la no sentido que as pessoas usem para a sua produtividade e para o seu bem-estar. E não ao contrário, usar para acelerar mais as pessoas, correr riscos nas questões de saúde, até porque no final do dia a gente fala muito aqui de valores, de propósito. Sem dúvida isso é importante para reter as pessoas, mas o mais importante é que nós consigamos usar a tecnologia, buscar mais produtividade, mas cuidando cada vez mais da saúde das pessoas para que elas possam ser cada vez mais criativas e agregar valor para os nossos negócios. Pode, Clóvis. Bom, eu tenho uma visão seguinte, eu sou uma pessoa otimista, eu entendo que as coisas sempre vão melhorar. Hoje é melhor que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje.
O que tem no Brasil, que nós estamos sentindo, é o seguinte: o custo para você empreender atualmente realmente não está fácil, tá? Eu posso imaginar uma pessoa, essa semana, casualmente, eu tive 3 ou 4 jovens que vieram me pedir o que eles poderiam fazer para começar a empreender. A melhor coisa é pegar um avião e sair daqui, tá? Entendeu? Brincadeira, mas é o tipo da coisa. Gente, com 15% de Selic, o que você vai investir para dar negócio? Não tem condições, né? Nós aqui falando do nosso estado, Rio Grande do Sul, nós somos a verdadeira ilha de Fernando de Noronha. Nós temos um porto, um aeroporto, só falta ter um posto de gasolina daqui a uns dias, tá? Tudo é um, né? Nós temos que cuidar com isso. Eu entendo o seguinte: o grande desafio do momento são as pessoas, né? Nós estamos com empregabilidade, falando de emprego total, aí o Brasil fala que não é bem assim, na minha visão, mas eu vejo um problema sério. Com todos esses benefícios sociais que são dados, não tem atrativo para a juventude trabalhar. Então, o que as nossas empresas têm que ter? O que o Daniel falou, por exemplo, nós não somos mais aquela empresa do chaminé, nós não somos mais aquela empresa de trabalho sujo. Hoje são completamente diferentes. Eu fui visitar Sorriso, lá no Mato Grosso, e eu vi o que é o novo colono. O novo colono está lá trabalhando com máquinas totalmente automatizadas, tá? Máquinas que trabalham sozinhas, tá? Drones, tá? Outra coisa, a gurizada é formada em engenharia, a engenheiro agrônomo, veterinário e assim por diante. É diferente do que é o colono de uma vez. Então, nós temos que entender que nós, da indústria, também temos esse desafio de dar um outro tipo de atratividade. Mas eu sou um sujeito otimista. Nós vamos ter um país cada vez melhor, apesar de quem está administrando a gente aí. Mas nós vamos ser um país melhor, pode ter certeza. Bem, eu acho que o que me preocupa, o futuro que me preocupa hoje muito primeiro, essa polarização que aconteceu no país. Eu acho que ela trouxe um prejuízo brutal, do ponto de vista assim, de caminharmos juntos para uma direção, caminharmos juntos para situações bastante radicais. Eu acho que isso está melhorando, porque eu faço uma distinção entre polarização e radicalismo. A sensação que eu tenho é que a polarização ela está diminuindo. E o radicalismo, só para vocês terem uma ideia, o radicalismo hoje, as pessoas de esquerda, 18% são radicais e as pessoas de direita, 12% são radicais. Então, isso significa que nós temos um centro, né, 18 mais 12 dá 30, nós temos 70% de um centro que precisa entrar em campo. Tá? Agora, o que acontece? O que fazer para esse centro entrar em campo? A nossa sociedade, talvez em função de todos esses radicalismos, nós temos hoje uma sociedade com medo, nós temos uma sociedade omissa, nós temos líderes que não estão se manifestando. Nós somos de uma época, tanto o Daniel quanto o Clóvis, que nós tínhamos os capitães da indústria, na Fiergues, aqui, os grandes Antônio Hermílio de Moraes, Olavo Setúbal, enfim, dá para nomear uma série. Eles falavam, enfrentavam, se impunham perante o governo. Desapareceu tudo, pô. Então, isso torna... E, por outro lado, o sistema político ele tá muito estranho, porque eu vejo assim que o sistema político ele é composto de um executivo, de um legislativo e de um judiciário. Nós temos hoje um executivo bastante perdido, certo? Que não negocia mais, não controla mais o legislativo. O legislativo se isolou completamente da sociedade,
se isolando. Pô, essa história da PEC da blindagem é uma vergonha, é uma obscenidade, né? Mas elas aprovaram. Né? Qual é a esperança disso tudo, gente? O povo começou a se mexer, certo? E o povo fez com que os deputados, inclusive, se voltassem para trás. Com isso também a gente vê, não é? O poder não aceita vácuo, então o legislativo faz, o judiciário avança um pouco mais do que deveria. Então nós estamos precisando um retorno à normalidade, onde essas três bolas, executivo, legislativo, acho que vejo isso como uma grande oportunidade, acho que é uma boa chance de nós entrarmos, é extremamente necessário, né? Porque o mundo hoje está, a geopolítica, o mundo, nós precisamos de direção, precisamos de instituições fortes, né? Então, tenho esperança, né, que nessas próximas eleições a gente consiga voltar a um equilíbrio de centro e começamos a voltar a uma certa normalidade, e precisamos fazer com que a sociedade se manifeste, que os líderes voltem a conversar, né? Então, é assim que eu vejo esperança, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta só a gente ficar olhando para isso e desejando o que é que cada um de nós, né, que Clóvis, que Daniel, que Junico, que cada um de vocês pode fazer, né, para que a gente tenha realmente uma melhora e uma volta à normalidade, porque nós precisamos disso. Bom, eu gostaria de colocar o seguinte: na verdade, o mundo atual, ele mostra cada vez mais que o Dr. Bautista Vidal tinha razão. Foi meu guru durante um certo tempo. Tecnologia, maximização da utilização dos recursos abundantes e a minimização dos recursos escassos. Então, nós temos que tratar muito bem os nossos recursos abundantes. O Dr. Bautista, se vocês não sabem, foi o cara que fez o Programa Nacional do Álcool. E temos que juntar esses recursos abundantes em novas soluções econômicas que, ao mesmo tempo, sejam da agronomia e da pecuária, atinjam a questão da bioenergia, trabalhem com o problema do agroindústria e o ambiente ao mesmo tempo. Esse é um dos pontos mais importantes do Brasil, para o Brasil crescer. A Embrapa foi feita pelo Cirne Lima, há muitos anos atrás. O Brasil importava 50% de alimentos. As pessoas se esquecem disso. Hoje o Brasil é o quarto país produtor e o maior exportador de alimentos do mundo. Então, nós temos vários exemplos do que está acontecendo. Estava falando com o Dalson aí, que é um cara importante da CGL, o Caio, etc. Então, você tem a operação, por exemplo, da biorefinaria de Rio Grande, fundamental para substituir o querosene, certo? Patente da gloriosa Petrobras, feita do SEMPES, né? Possibilidade de você ter soja ou uma estrutura de canola. A soja, óleo de soja, vai avançar a questão. Nós não podemos mandar para fora grão puro, tá certo? Você tem o processo das três grandes cooperativas, Cotrijal, Cotripal, né? Fazendo o procedimento de uma nova empresa de biodiesel. Nós temos aqui a produção de carne a partir do Rio Grande do Sul, que é uma carne de alta qualidade da Agropampa. Quer dizer, nós temos que ter um projeto, gurizada boa, em cima dos recursos abundantes e não contrapor ambiente, a questão da bioenergia, a questão da agroindústria e a questão da agricultura. Isso, para mim, é um ponto importante. Por quê? Porque o Brasil tem água, tem solo à vontade, né? E ainda tem, né, uma coisa importante, que é terra. Então, se você põe tecnologia nisso, esse negócio avança pesadamente. Então, esse é o primeiro eixo que não podemos, de forma nenhuma, esquecer. O segundo eixo é o que aconteceu, né, Galo, nos últimos tempos. Ou seja, no tempo que eu estava em Rosário do Sul, a minha terra gloriosa, né, o mundo, 1 gigabyte custava $170 mil. Só quem tinha computador, era a estrutura militar americana. A URGS tinha um computador. Eu me lembro que em 91, estava trabalhando com o João Gilberto Lucas Coelho, nós fizemos uma rede TIA para juntar as demais universidades com a URGS, porque só a URGS tinha internet. Hoje aqui, nesse lugar, tu tem
né, porque custa 0,02 gigabytes, quer dizer, esse é um troço muito barato, e eu tenho que colocar esse negócio na economia. Mas colocar isso na economia para quê? Para fazer processos mais rápidos, para ter desempenho. Então, esse negócio entra em todos, é pervasivo, tem que entrar em todos os segmentos do processo. Então, esse é o segundo ponto que eu acho importante, o uso intensivo desse recurso abundante, que é a informação, porém, dentro dos negócios. Esse é um segundo vertente. Terceiro, eu queria falar, porque a minha visão do Rio Grande do Sul, eu sou otimista que nem tu, Cláudio. Então, no Rio Grande do Sul tem um problema de autoestima muito claro. Por quê? Bom, nós fizemos mais de 70% das máquinas agrícolas do Brasil, nós fizemos mais de 70% dos ônibus do Brasil, nós fizemos mais de 70% do road building do Brasil, nós somos a primeira indústria de calçados, nós somos a segunda empresa de imóveis, nós fizemos vinhos de altíssima qualidade, nós temos a segunda estrutura de automação do Brasil. O Rio Grande do Sul é um país relativamente industrializado. Só que o que acontece é que a nossa população economicamente ativa cai, e que nós estamos ficando cada vez mais velhos, e que, Clóvis, tu que é um cara de mercado, não tem mercado aqui dentro, então nossa saída é exportação, em dois sentidos, exportação para o Brasil e exportação internacional. E como é que tu exporta? Tu exporta se tu tiver inovação e tecnologia por trás desse negócio. Então, vocês viram as operações, a gente está trabalhando lá na Clóvis, a cutelaria faz máquinas internamente, faz ferramentas internamente, faz soluções internamente, tem que desenvolver mais isso. A Renner está desenvolvendo a cadeia de fornecedores, o Daniel deu sem números de exemplo de eixos elétricos. Isso aqui é a parte que a gente vê, mas tem a Bibi Calçados, tem a JGB, tem as empresas menores, né? A SASE, que está aqui, o dono, quer dizer, um monte, nós temos que nos orgulhar disso, trabalhar para isso e desenvolver esses caras, chamar esses caras para o debate real. E na questão política, pessoal, para não me omitir aqui, é o seguinte, eu sempre defendi a nação brasileira, tá certo? Eu sou um velho quadro aí, ligado um pouco com o trabalhismo, tá certo? Quer dizer, Brizola, etc., aí, todo mundo sabe disso. E o que acontece? Agora ficou claro que a nação brasileira, ela não vai... os americanos vão ser bonzinhos com o Brasil, e os chineses também não vão ser bonzinhos com o Brasil. A segunda estrutura ou terceira de lobby dentro do Ministério da Indústria e Comércio, quem é? São os importadores chineses que querem alíquota zero. Qual é a estrutura de exportação que nós fizemos para a China de valor agregado? Por que nós não exportamos avião e os caras compram dos Estados Unidos? Por que nós não importamos álcool? Então nós temos que mudar a estratégia para defender o país. Criar um mínimo consenso nacional, e eu concordo com o Galó, estabelecer os poderes democráticos, né, com seus devidos pesos, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Enquanto a gente não desenvolver uma visão de nação, nós nunca vamos acreditar em nós. E quem não acredita em si mesmo, não avança. Eu tenho a visão extremamente positiva do Brasil, extremamente positiva, inclusive, do Rio Grande do Sul, mas nós precisamos olhar para essas novas questões. Quer dizer, olha o que era Passo Fundo. Hoje é o 6º município, o DIP trabalhou lá com o Citolin. Hoje a B28, meus nomes são antigos, esqueço, a BS Bills, os caras estão avançando em vários setores. Tu tem leite, tem Itaulac, tu tem cevada, tu tem Ambev. E em cima disso agora estamos começando a produzir o álcool, Maurício, aquele que nós lutamos um monte, o cara vai fazer 30%, nós temos 100% do álcool importado. Por que nós temos 100% do álcool importado? Então, se a gente botar a nossa inteligência a funcionar para o Rio Grande do Sul, a funcionar para o Brasil, sem nenhum problema, temos que ir lá fora ver americano, ver chinês, ver alemão, aprender com os caras, isso está correto, foi o que o Ciro Lima fez, ele levou os nossos agrônomos, levou os nossos veterinários, para dizer, dá para produzir no Cerrado, e os caras foram estudar onde? Nos Estados Unidos, na Europa. Como é que o SEMPES veio? O SEMPES veio porque profissionais internacionais vieram desenvolver tecnologia em água profunda. Então, aberto totalmente para o mundo, mas pensando numa nação brasileira. Eu acho que nós temos que pensar, isso tem que unir forças em torno da melhoria do país. É a minha visão, tá certo? E eu tentei aqui fazer uma argumentação também, lógica, porque essa argumentação que eu faço desde há muito tempo, ou seja, o Rio Grande do Sul perde para si mesmo, no meu ponto de vista. E o Brasil também tem que avançar nesse processo. Cuidado, há 10 ou 15 anos eu venho falando de economia criminal. Esse negócio vocês não podem jamais imaginar que esse troço é uma coisa leve. Uma vez eu estava no doutorado, para terminar aqui, com o meu grande professor, Jean Evaldo Fensensaiffer, uma pessoa maravilhosa, né?
E eu falei, Jaime, é incrível o crescimento da Colômbia, só tem economia criminal e tal, naquela época, né? Aí o Jaime virou para mim e disse assim, ó, economia não tem cor. É a Colômbia que está crescendo no mundo. Então, a economia criminal cresce economicamente, influencia na estrutura do executivo, do legislativo, do judiciário. Esse negócio, pessoal, não é brincadeira, nós temos que levar alguns pontos, nós temos que ter consensos e trabalhar por esse consenso. Consensos mínimos, porque a disputa política democrática ela é justa e tem que acontecer e faz parte do avanço da democracia. É o meu ponto de vista. Mas, Clóvis, eu acredito no Brasil. Olha os exemplos aqui, pô. Maravilha. Pessoal, eu quero super agradecer a todos que mandaram as perguntas, né? Tentei fazer uma seleção aqui para cumprir o máximo com as respostas, né? Essa primeira pergunta endereçou várias questões colocadas por vocês. E a gente está, obviamente, chegando no final do nosso tempo. Eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta, que acho que vai endereçar várias outras questões colocadas aqui, né? Mas para trazer um pouco de contexto, né, da minha pergunta, cerca de 90% das empresas brasileiras têm perfil de empresa familiar, né? Isso gera 65% do PIB, 75% dos empregos formais, mas só 30% delas passam da terceira geração. E a gente tem 3 super casos aqui, né? E eu queria ouvir um pouco do... Até vou colocar um 4º caso, né, Junico? Então, nós temos 4 casos aqui. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi essa experiência da sucessão familiar para a profissionalização da gestão das empresas. Bom, nós estamos na 4ª geração, agora está entrando a 4ª geração, né, que... meus filhos do Eduardo, enfim, a 4ª geração, é uma empresa 100% familiar, com uma diferença, são 2 famílias, tá? Não é uma família, são 2 famílias, a família Tramontina e a família Escumazão. Isso aqui foi montada, essa estrutura, em 1955, quando eu nasci, tá? A minha avó, tá, pegou meu pai, o Ivo, e o Rui Escumação, que estava ajudando ele na época era na escrita, estava ajudando na escrita. E aí ela disse, vamos fazer uma sociedade entre vocês dois, porque a família está crescendo agora e tem que fazer essa... E uma das coisas importantes é o seguinte, os dois começaram a fazer, seguindo os valores da minha avó e do meu avô, que eles acreditavam em quê? Primeiro lugar, no crescimento. Como é que foi a demonstração do crescimento? A saída do meu avô lá de Santa Bárbara, interior de Bento Gonçalves, para Carlos Barbosa, porque tinha chegado o trem. Ele viu a possibilidade do crescimento. E a minha avó botava numa sacola e vinha vender os canivetes em Porto Alegre. Então, imagina, essa gente... E eu fiz uma pergunta para o seu Rui uma vez. Por que nós continuamos a crescer? Clóvis, quando o teu avô tomou a decisão de sair de Santa Bárbara para vir para Carlos Barbosa em busca do crescimento, do progresso, ele tomou a decisão por nós. Nós não temos o direito de parar, nós temos que continuar crescendo. Então é o seguinte, eu acho que o segredo de uma empresa familiar, acredito plenamente, não vejo nenhum problema de familiares trabalhar na empresa, não tem problema. Nós não tivemos nenhuma consultoria para fazer o aspecto de sucessão, nós fizemos nós mesmos, foi feito tudo uma coisa negociada, sempre buscando o consenso, nunca buscando a votação, porque quando tu coloca em votação, um perde, e aquele que perde vai contra. E o consenso demora mais, mas você tem uma coisa muito bacana. Eu vou falar do meu momento, que foi em 2022, na pandemia, eu estava na praia, eu era presidente durante 30 anos. E eu disse assim para minha mulher, negra, eu chamo ela de negra, só que agora não pode mais, né? Mas ela não é afrodescendente, ela é negra mesmo de carinhosa, tá? Negra é o seguinte,
eu vou parar. E eu acho que ela ficou preocupada, esse cara vai ficar em casa todo dia, tá louco, né? Tu vai parar por quê? Acho que ela disse, não, tô perdida. Né? Não, eu vou parar por uma coisa, eu não consigo mais acompanhar essas novas tecnologias, tá? Eu não tenho saúde e eu tenho 68 anos, tá? Né? 58, 66 por aí, tá? E eu, nem sei eu, tá? E eu disse assim para ela, quanto tempo nós temos pela frente? Não é quanto tempo tu tem, quanto tempo tu tem pela frente, né? É um mistério, né? Então vamos fazer o seguinte, e tenho que dar oportunidade para os mais jovens. E eu disse, e o Eduardo está preparado para isso, e o Eduardo tem que assumir, porque sempre foi a família Tramontina na presidência, e está na hora de ser a família Escomação. E eu montei um esquema e, no começo, eu recebi uma negativa. Aí eu disse, puta que pariu, e agora? Não. E o Eduardo disse, não, fica aí e tal. Daí eu disse, não, peraí. Aí mudei a estratégia e eu disse, eu vou te indicar o vice-presidente, que é o Marcos, meu filho, né? Quando eu apresentei isso, ele disse, pô, que legal. Aí foi falar com a família dele, disseram, sensacional. E tu fica 4 anos, daqui 4 anos o Marcos assume e depois vocês indicam o presidente daí de 4 em 4 anos. Então, agora, a cada 4 anos muda o membro da família e eles indicam, e a outra família fica com o vice. Então, é um negócio assim, não é fácil? Não, mas é o tipo da coisa, é muita conversa. Claro que tem um aspecto importante, tem que ter uma liderança, tá? No nosso caso, tinha uma liderança que era eu e o Eduardo. Né? Nós somos líderes fortes, que antes era meu pai e o seu Rui. Né? Eram pessoas assim que eles fizeram a sucessão e nós fizemos. Nós fizemos para os próximos anos. Por enquanto, eu acho que está tranquilo. Então, é isso que eu penso da empresa familiar. Tá? Bom, só complementando, né, Clóvis, no caso da Randon Corp, a gente trabalha muito a visão, até na minha apresentação falei a questão de governança, sempre olhando o longo prazo. Né? Então, desde a década de 90, nós iniciamos entre os irmãos, e meu pai e minha mãe, reuniões mensais. E essas reuniões são importantes, porque é uma oportunidade de alinhamento dos sócios. Também nós trabalhamos aí a visão de ter um acordão com as regras. O que o Clóvis falou da questão de consenso é sempre o ideal. E na primeira sucessão do meu pai para o Davi, eu falo que o Davi pavimentou a estrada para mim, né? Então isso é importante. Mas meu pai foi muito inteligente. Ele chegou para os irmãos, nós irmãos, e diz: vocês escolhem o próximo presidente. Então, numa visão, não importa quem dos 5 fosse o presidente, mas antes de tudo, o mais importante é que tenha apoio da família dos controladores. Então, o grande desafio na sucessão, antes de tudo, é estar alinhado, né, principalmente entre sócios, saber que tem vários chapéus, como sócios, como irmãos ou familiares, e até, muitas vezes, como executivos, quando trabalham dentro da empresa. Então, quanto mais essas conversas forem trabalhadas, essas reuniões alinhadas, melhor. Então, hoje, nós continuamos com essa reunião, até hoje de tarde, estou indo para Caxias, para a reunião às 2 horas, né? Então, vou chegar um pouco atrasado, mas eu participo inicialmente online. E essa reunião de tarde hoje, a primeira parte participa minha mãe, já que meu pai faleceu, e também 2 a 3 representantes da terceira geração, que tem o comitê deles também, e depois, da metade da reunião em diante, são os 5 irmãos, que são os sócios principais da holding familiar. Mas é um aprendizado, que é um processo, não é da noite para o dia, é um trabalho de longo prazo, mas sempre importante olhar a governança e o alinhamento dos sócios, para que as estratégias estejam corretas, as questões de acordo entre os sócios sejam respeitados, e principalmente trabalhar as diferenças e saber buscar sempre o consenso dentro do grupo. É sempre um desafio. E, sem dúvida, é importante ter líderes fortes, é importante ter posicionamento forte e fomentar as lideranças futuras da empresa, prepará-las bem com educação, com treinamento, com experiência, com empreendedorismo, mas, antes de tudo, sempre olhar o legado da família, respeitar os valores e estar sempre muito bem alinhados nessas reuniões que nós temos periodicamente. Pouco a acrescentar, talvez o que eu acrescentaria é o seguinte:
as pessoas têm que pensar na sucessão familiar com antecedência, né? O processo familiar ele pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele precisa ser discutido, né? E não dá para deixar para a última hora, né, de dizer assim, bom, vamos começar um processo familiar e temos pouco tempo. Então, o segredo é isso, é a conversa, é encarar o problema de frente, é ir aparando arestas, é vendo vocações, né? Quando a gente começa esse tipo de discussão, a gente tem surpresas, né? A gente tem assim, bom, temos esses herdeiros aqui e tal, mas tem esse, eles não querem nada. Quer dizer, não querem, desculpa, não é que querem nada, querem estar fora da empresa. Ok, então a coisa já fica facilita. Fora isso, existem conselhos familiares, conselhos consultivos, existem empresas especializadas em tratar disso. Então, nós temos várias empresas familiares que são que fizeram o processo sucessório bem-sucedido, mas começaram a conversar antes, a discutir. Muitas vezes, nessa discussão, você descobre até vocação entre os sócios, né? Olha, pensando bem, eu não quero mais participar da empresa, eu quero sair, ótimo, mas então vamos marcar uma data, não é? Quem sabe você sai daqui 1 ano, 2 anos, com isso você dá tempo, se a empresa precisa de recursos, ou os sócios precisam de recursos para comprar essa parte, você tem tempo. Basicamente, é conversando que a gente se entende, né? É começando a conversar isso, não deixar para a última hora, e talvez uma orientação de fora, de quem tem experiência, temos pessoas que têm uma experiência muito grande, né? E também não é uma coisa assim, é uma coisa que pode começar 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, preparando, muita conversa, né? Então, nada, nós temos que tirar o paradigma, assim, pô, assim, a empresa familiar tem risco de desaparecer. Não tem. Se você fizer uma coisa bem feita, ela vai continuar, como nós temos vários exemplos de empresas familiares que fizeram isso bem organizado e estão andando para frente. Bom, fazer um comentário rápido. Primeiro, vocês têm 2 casos aqui espetaculares, né? E cada empresa é diferente da outra, né, seu Glaucio? Essa parceria dos Comazões e Tramontina é um negócio muito difícil de acontecer, mas é a realidade da empresa, a realidade do Daniel é outra. Ontem nós tivemos um espetacular ali com o Rosnal, tivemos na Bibi Calçados, né, que tem uma geração agora, né, depois agora está a Andréia, enfim, e coisas que são diferentes, então não é a única saída para essa conversa. Mas um ponto que eu acho que nós temos que tirar de circulação da conversa é o seguinte: cara, empresas familiares são saudáveis, são importantes, são preocupadas com a comunidade, se interessam. Então, não há por que abandonar a ideia de empresas familiares. E eu vou fazer um comentário específico sobre o Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul é diferente de São Paulo. Por quê? Porque os migrantes não ibéricos em São Paulo, eles entraram para substituir os escravos. E os migrantes não ibéricos no Rio Grande do Sul, eles receberam terra. Eles vieram aqui, eles nunca puderam ter escravos por lei e também... Então, na verdade, o capitalismo gaúcho é um capitalismo de imigrantes não ibéricos, fortíssimo, né? É os calçadistas dos alemão, é a que eu chamo carinhosamente, né? Daqui a pouco pode me processar, da Gringolândia, né? É a Gringolândia, com todo carinho. Aí você... quer dizer, e, claro, tem outros lugares históricos, como Pelotas, etc., minha terra lá. Então, quer dizer, aqui nós temos muita empresa familiar e muita empresa familiar que dá certo. Nós trabalhamos numa aqui, deve estar presente, a Unic. É uma empresa familiar fantástica, tem 2 pessoas, fizeram a transição. Então, não há nenhuma razão para achar que empresa familiar não faz um país ficar certo. Basta olhar a Alemanha, onde você tem um monte de empresas de origem familiar. Não é a única saída. Então, de tarde nós vamos ter aí o debate, né, do ponto dos executivos profissionais, que eu acho que é um outro povo muito importante, né? Aí tem o Décio, tem o Fernando, né, o próprio Rosnaldo, né, o Reno, que é outra parte do negócio. Quer dizer, de um lado a empresa familiar e, de outro lado, como é que conecta com o executivo profissional.
Não dizendo que um é melhor que o outro ou pior que o outro. Nós temos que construir soluções boas para cada empresa, pessoal, usando, claro, toda a inteligência possível. Mas eu defendo muito a empresa familiar, falei para o Galó em off aqui. Eu acho muito legal, tem relação com a... Vê, por exemplo, Panambi, o enclave alemão de Panambi. Tu tem lá a dona Ingrid, aí tem a Bruni, aí a Kepler Weber já está numa estrutura mais profissional. Né? Então, você tem um monte de empresa familiar, ou tu vai até Erechim, ou tu vai até... Então, essas empresas fazem, na verdade, a fortaleza do Rio Grande do Sul, sem excluir as demais estruturas, né, que têm ligação financeira. Tudo isso é possível para melhorar a situação. Pessoal, o microfone é mais fácil. Pessoal, dado o nosso tempo, eu quero já encaminhar o encerramento aqui. Seu Clóvis, Daniel, Galó, muito obrigado por confiarem na Produtare, por doarem seu tempo aqui para inspirar todo mundo. Acho que foi uma manhã super inspiradora e só tenho a agradecer a vocês por contribuírem com o Fórum Produtare 30 anos. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigada, Junico, senhores Galó, seu Clóvis, Daniel. Uma lembrança do nosso evento como forma de agradecimento por terem estado aqui conosco.